Você sabia que 65,5% dos brasileiros dormem mal? E isso ainda piora quando levamos em conta somente as mulheres, pois cerca de 7 a cada 10 mulheres declaram que não têm uma boa noite de sono. Mas quem está dizendo isso não sou eu, e sim uma pesquisa feita pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Mas você já se questionou como eles fazem essas pesquisas? E se essa pesquisa foi feita com todos os brasileiros, ela foi feita com você? Todos esses questionamentos podem ser respondidos estudando a estatística. Bom, então fica aqui nesta aula que vamos entender como as pesquisas são feitas, as variáveis envolvidas e como podemos estar calculando algum desses fatores. Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Nesta aula de estatística, vamos aprender a interpretar os conjuntos de dados, calcular a média aritmética, identificar as medidas de tendência central, ou também conhecida como mediana, a moda e, por fim, saber calcular a média ponderada. Fiquem ligados e vamos lá! O que é estatística? A estatística é uma disciplina de matemática que se concentra na coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. A estatística permite aos pesquisadores tirar conclusões confiáveis sobre um conjunto de dados, fazer previsões, testar hipóteses e tomar decisões informadas com base em evidências quantitativas. Para o melhor entendimento, devemos conhecer as variáveis estatísticas, que são os elementos que compõem essa ciência. A primeira fase é a coleta de dados, quando é feita o recolhimento das informações sobre determinado assunto ou assuntos. E temos meios como a pesquisa por amostragem. A pesquisa por amostragem é selecionar uma parte da população para representar o todo. No caso da pesquisa do começo do vídeo, a Unicamp selecionou 2.000 brasileiros de forma aleatória para representar os brasileiros no geral, ou seja, uma parte que representa o todo. A segunda maneira que temos é o censo, que é uma forma de coletar dados de uma população de maneira mais abrangente e formal. No caso do nosso país, temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por fornecer oficialmente os dados geográficos e estatísticos do Brasil. Embora forneça resultados mais precisos, nem sempre é viável devido ao tempo e aos custos envolvidos. E por fim, temos o meio da experimentação, que são bastante utilizadas com experiências científicas, onde as variáveis são controladas e manipuladas para observar seus efeitos. Como exemplo, a taxa de eficácia de uma vacina. Agora, vamos falar sobre a organização e a apresentação de dados. Após a coleta dos dados, é necessário organizar e apresentá-los de forma adequada para o melhor entendimento, fazendo de uma forma resumida e compreensiva. Existem diversas formas de apresentar os dados. Elas podem ser em forma de tabela, gráfico de coluna, gráfico em barras, gráfico em pizza, gráfico em linhas, gráfico em áreas e em gráficos em redes. Essas são as formas de apresentar um conjunto de dados de maneira mais entendível. Agora, vamos falar das medidas quantitativas da estatística. Essas medidas ajudam no desenvolvimento da interpretação dos dados e nos ajudam a tomar decisões mais precisas sobre determinado aspecto. A exemplo, a taxa de desemprego, ramo que mais cresce na indústria, taxa de natalidade, entre outras. Vamos começar pela média aritmética, ou simplesmente média. A média aritmética ela é obtida pela soma de todos os valores dividido pelo número total de observações. Vamos a um exemplo.
Na tabela a seguir, temos as notas de matemática de 4 alunos de certa turma em uma escola. Vejamos: Ana, 8,5, João, 9, Pedro, 7,5, Maria, 8. De acordo com esses dados, qual a média das notas destes 4 alunos? Então, para encontrar a média, devemos somar todas as notas desses alunos e dividir pelo número total de alunos observados. Então temos 8,5 mais 9 mais 7,5 mais 8, que isso resulta em 33. Dividindo a soma das notas por 4, que seria o número de alunos, isso resultará em 8,25. Ou seja, a média de notas desses alunos é 8,25. É como se cada aluno se aproximasse da nota 8,25. É como se cada aluno se aproximasse da nota 8,25. É uma noção de nota que esses alunos permeiam. Vamos agora falar sobre a medida de tendência central, ou também conhecida como mediana. A medida de tendência central é o valor que ocupa a posição central dos dados. No entanto, esses dados têm que estar em row, que é a maneira ordenada dos dados, sendo ele crescente ou decrescente. No caso, se houver um número par de observações, a mediana será a média dos dois valores centrais. Vejamos. Vamos pegar uma questão do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Esta é uma questão adaptada para a gente ver o nosso exemplo aqui, que diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, 9 atletas disputaram em suas respectivas raias e seus tempos foram apresentados em uma tabela, que seria a tabela 1, e apresentados no primeiro momento. No entanto, o atleta I, que seria o último, foi desclassificado, tendo uma nova tabela atualizada, tabela 2. Vejamos. Então, observamos aqui a tabela 1 com 9 atletas e a tabela 2 com 8 atletas. Então, ele pergunta o seguinte: de acordo com os dados apresentados, responda às seguintes perguntas. Letra A: qual a mediana dos resultados da tabela 1? Letra B: qual a mediana dos resultados da tabela 2? Começando pela letra A, vamos encontrar a mediana da tabela 1. Ok. Para saber a mediana, primeiramente devemos organizar em row, ou seja, devemos ordenar os dados. Então, vamos fazer de ordem crescente, que no caso ficaria 20,50, 20,60, 20,80, 20,88, 20,90, 20,90, 20,90, 20,96 e 20,96. Então, localizando o dado que fica no meio, logo podemos observar que a mediana, ou seja, a medida de tendência central, será o número 20,90. Aqui na letra B, temos 8 atletas. Então, aqui observamos que temos um número par de observações, não tendo um valor que literalmente fique no meio dos dados. Por isso, devemos encontrar o meio e em seguida tirar a média aritmética das ordens que divide esse número. Como assim? Neste caso, os 8 valores são divididos em duas partes de 4 para cada lado. Sendo assim, pegamos o quarto e o quinto número e tiramos a sua média aritmética. No caso aqui, ficaria 20,8 mais 20,90 dividido por 2. A soma resulta em 41,78, que quando dividido por 2 será igual a 20,89. Portanto, a mediana desses 8 valores será 20,98. Por fim, temos a moda, que é o valor ou dado que ocorre com mais frequência. Voltando ao nosso exemplo anterior,
Quando há 9 atletas, percebemos que o valor 20,90 aparece mais vezes e por isso ele é considerado a moda. Outra medida quantitativa que temos é a média ponderada. Chamamos de média ponderada quando há várias repetições de elementos ou quando são atribuídos pesos sobre os valores. Vejamos um exemplo. Uma questão da FUVEST de São Paulo diz o seguinte: a distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo gráfico seguinte. Ele pergunta: qual das alternativas representa melhor a média de idade dos alunos? Observamos que os dados desses alunos foram resumidos em um gráfico de barras, sendo 10 alunos com 16 anos de idade, 23 alunos com 17 anos de idade, 20 alunos com 18 anos de idade, 5 alunos com 19 anos de idade e, por fim, 2 alunos com 20 anos de idade. Se fôssemos tirar a média da forma convencional, deveríamos somar todas as idades dos alunos e dividir por 60 alunos, que é o total que está sendo representado. Então ficaria 16 mais 16 mais 16 mais 16 mais 16 e isso sucessivamente. No entanto, existe uma forma mais prática para calcular quando há dados repetidos, como no caso deste exemplo, e é isto que nós chamamos de média ponderada. Vamos observar. Podemos fazer o seguinte: já que são 10 vezes 16, podemos fazer 10 vezes 16 mais 23 vezes 17 mais 20 vezes 18 mais 5 vezes 19 mais 2 vezes 20, isso tudo dividido por 60. Observamos que a soma das idades resulta em 1046, que quando dividido por 60, isso dá aproximadamente 17,43, sendo isso 17 anos e 5 meses.